primeiros estudos para a construção do açude em Tães começaram no ano de 1907, quando um grupo de engenheiros do sul do país vieram à região do Seridó para construir vários açudes. A história do açude em Tães remonta à data de 1922, quando subiu a primeira vez um presidente da República paraibano. Aliás, foi a primeira e única vez que a Paraíba deu ao Brasil o presidente da República, o coronel Epitácio Pessoa, tio de João Pessoa. Foi dado também indício a uma epidemia de construção de açude. Vamos chamar também de febre de construção de açude. Basta dizer que entre 1922 e 1932 foram construídos no Nordeste mais de 500 açudes. A precariedade naquela época era muito grande. Só para tomar Caicó como o universo. Em Caicó, em 1915, tinha 410 açudes. Apenas 17 resistiam mais de um ano de seca. Dá para perceber a precariedade. Isso pode até causar admiração, curiosidade. Há alguma história curiosa que aconteceu durante essa construção? Os projetos foram feitos para a construção de grandes açudes. E, nesta época, saiu Buqueirão, na Paraíba, São Gonçalo, e, se a memória não falha, Santa Luzia, no Rio Grande do Norte de Cruzeta. E por que não saiu Itães? Iria sair, agora que o Itães foi projetado para Jardim do Seridó, na fazenda Cabaceira. E os camponeses, os trabalhadores não quiseram, porque era muito grande, ia cobrir as terras do Major Remígio Alves da Nóbrega, ia ficar muita gente desempregada. Então havia toda aquela aflição. A fazenda Cabaceira hoje está no município de Ouro Branco. Então eles procuraram o gerente da fazenda, seu Pacífico José Dantas, e chegavam para ele e diziam: seu Pacífico, quem será de nós? Então decidiram convencionalmente procurar o chefe político de Acari, o coronel Cipriano Bezerra de Araújo Galvão Santa Rosa. E o que é que o chefe político de Acari tinha a ver com açude em Jardim do Seridó? Nada. Agora, ele era tio do governador e podia funcionar como um intercessor para que o projeto fosse retirado. O coronel Santa Rosa, como assim era conhecido, disse: eu vou falar com Zé Promessa. Doutor Zé Augusto tinha esse apelido. E falou mesmo. E doutor Zé Augusto, como um bom caicoense, puxou o projeto para Caicó. Inicialmente, foi projetado para o sítio Itães, onde hoje está situado o batalhão de engenharia. Ali existia uma lagoa arredondada, daí porque o nome Concha. O Itães, na língua indígena, na língua janduí-tapuia, significa grande concha, e estava projetado para ser lá. Os engenheiros não gostaram, disseram que o terreno era pedregoso, e foram falar com José Américo de Almeida, que era o manda-chuva daqui. Ele tinha uma força extraordinária. José Américo de Almeida falou: pode mudar de lugar, agora não mude o nome, porque já está na documentação. E então os engenheiros simpatizaram com a fazenda Caiçara, que pertencia ao senhor Honório Onofre de Medeiros, o avô de Padre Antenor. Tinha também outros sitiantes, mas o principal era Honório Onofre de Medeiros. E na fazenda Caiçara foi construído o açude Itães. Começou em 1932. Naquela época existia um ministério que durou muitos anos. Era o Ministério de Viação e Obras Públicas. Depois trocou de nome, passou a ser Ministério do Interior. E o ministro era José Américo de Almeida, também paraibano, que tinha um prestígio extraordinário com Getúlio Vargas, que já era o presidente da República. Getúlio Vargas, certa vez, assinou um cheque em branco e entregou a ele, disse: vá salvar o Nordeste. Era o ano de 1932. Então a primeira picaretada, vamos dizer assim, o pontapé inicial foi no dia do descobrimento do Brasil, 22 de abril de 1932. Por lá passaram 5.000 operários. Eu ainda vi uma fotografia onde tinha muitos carros que carregavam o transporte. Isso não significa dizer que não tinha jumentos. Tinha muito jumento lá. Inclusive eu conheci um senhor
Conheci não, que ele ainda é vivo, nonagenário, mora na Barra Nova. Ele me disse que juntar grama na redondeza de Caicó e levar para vender os donos de jumentos foi uma forma que ele arranjou de ganhar dinheiro. Era adolescente naquela época, seu Antônio Carlos, mora na Barra Nova. Ele disse que ganhou muito dinheiro carregando o jumento dele nas caçambas, carregando as caçambas do jumento e levando para lá. Para vender a grama. Para vender aos os trabalhadores. Tinha também um médico em Caicó, nessa época, chamado Dr. José Medeiros Rocha. Há poucos dias eu me consultei com o neto dele, é doutor de diabetes, endocrinologista, e ele perguntou se eu ouvia falar. Eu já ouvi, papai falava dele, e ele disse, é meu avô, doutor José Medeiros Rocha, natural de São João do Sapugi. Ele saía daqui a pé para socorrer os flagelados, porque nesta época houve uma grande epidemia de bexiga e morria muita gente, e as pessoas morriam e se enterravam lá mesmo para não contaminar quem estivesse pela cidade. Inclusive o pai do meu sogro morreu lá e se enterrou lá, né? E doutor José Medeiros saía daqui a pé. Se ele arranjasse um cavalo, ele ia, mas se não arranjasse, ele ia a pé mesmo socorrer as pessoas. Colocaram barracões. O que era isso? Eram grandes barracas abastecidas com feijão, farinha, rapadura e carne de jabá, que era o alimento básico para socorrer os trabalhadores. E quem era o chefe de barracões? Tinha o coronel Celso Dantas, o coronel Joel Dantas, que era o prefeito de Caicó na época. Tinha o meu avô materno, Bartolomeu Vale, e tinha Milo Vale, o irmão de minha avó. Era um chefe de barracões. Então durou 4 anos a construção do açude. Agora, você falou há pouco tempo em fatos pitorescos, né? Curiosidades. Curiosidades. Lá tinha um engenheiro do IFOX de nome Roberto Miller, porque o órgão responsável era a Inspetoria Federal de Obras contra as Secas, porque o órgão principal de tudo, que comandava tudo isso, era o Ministério do Interior, na responsabilidade do Dr. José Américo de Almeida. Agora, o responsável pela construção, pelo andamento, era a Inspetoria Federal de Obras contra a Seca. Foi fundada em 1909, no governo de Nilo Peçanha. Em 1919 foi fundado o IOCS, Inspetoria de Obras contra as Secas. Em 1919 trocou de nome, Inspetoria Federal de Obras contra as Secas. Passou a se chamar IFOX. Esse nome permaneceu até 1945, que trocaram o nome para DENOX. Mas a instituição é a mesma, apenas trocou de nome. Então, quando chegou na parte final, precisava de um calçamento muito forte, e era de muita responsabilidade, porque daquela cunha grande cunha, dependia a segurança do açude. Precisava colocar barras de cimento concretado e com muita segurança. E um trabalhador se arvorou do direito de questionar o engenheiro alemão, Dr. Roberto Miller, dizendo que daquele jeito não dava certo. Aquela fundamentação do jeito que o engenheiro estava sugerindo não dava certo. E o engenheiro olhou assim para ele e disse: seu fulano, disse o nome dele. Eu vim da Alemanha. Você acha que eu vim da Alemanha construir um açude em Caicó para depois ele arrombar? Se isso acontecer, nunca mais eu venho aqui. E o Intães está lá até hoje. Até hoje. Finalmente, após 4 anos de trabalho intenso na cidade de Caicó, o açude Intães foi inaugurado dia 3 de fevereiro de 1936, com o intuito de abastecer a cidade de Caicó. De início, o açude Intães tem a capacidade de 81 milhões de metros cúbicos d'água. Veio o dia 2 de fevereiro de 1936, o dia da inauguração. 4 anos depois, o açude já construído. Já construído. O açude começou na prefeitura de Dinarto Marins. Dinarto Marins era o prefeito, embora ele só passou 8 ou 10 dias,
Porque quando foi em março, trocou de prefeito, porque a ditadura é assim, faz e desfaz as leis. O prefeito Eduardo Gugel foi eleito legalmente em 1930. A ditadura botou para fora. Colocou no lugar dele Dinarto Maris. E aquele prefeito que a ditadura jogou fora, trouxe de volta 2 anos depois. Em 1932, no mês de março, assumia um prefeito que já tinha sido demitido, Eduardo Gugel. E ele estava lá. Depois dele, ainda passou também um tempo, Joel Adonias Dantas, que era irmão de Manquininha. O que é certo é que na inauguração estavam lá essas autoridades e o governador, doutor Rafael Fernando Gurjão, médico natural da cidade de Pau do Ferro, que também foi um demissionário da Revolução de 30 e em 1939 foi chamado depois. Então o doutor Rafael Fernando, que havia sido eleito em 35, era o governador, 36 foi depois, voltou em 39, ele estava aqui. E as homenagens naquela época eram difíceis de fazer porque não tinha as facilidades que tem hoje. Não tinha televisão, canal de televisão, não tinha o sistema de energia elétrica nos moldes de hoje, tudo era muito difícil. Quando se queria alguma manifestação, tinha que improvisar um motor a óleo diesel muito precário, que parava de tempos em tempos. Mas mesmo assim fizeram as homenagens. O governador Rafael Fernandes estava presente, o prefeito de Caicó e as autoridades da época, o coronel Celso Dantas, e trouxeram um cidadão de São João do Sabugi para animar a festa. Esse cidadão bebeu tanto, ficou meio abalucado. Era conhecido por Aleixo Criança. Agora ele era poeta. Apesar de ter ficado perturbado mental, ele não perdeu a veia poética. E colocaram Aleixo para animar a festa. Da inauguração. Fazer repentes. Agora vejam bem o que ele disse. Quando o fogo deixar de queimar e a pimenta deixar de arder, Aleixo Criança deixará de beber. O governador, a autoridade presente, ele saiu com essa, né? Então, fazendo as contas de 36 para cá, quantos serviços, né? O Itães, né? Já prestou o Itães é a cara do Caicó, Caicó é a cara do Itães. Está às portas dos 77 anos. No dia 2 de fevereiro foi a inauguração. Aconteceu o seguinte, viu o capitão Gugel, vinha de um lugar, eu não sei bem de onde era, o capitão Gugel, sua esposa, o piloto, a doméstica da casa e a filha dele. Eu sei até o nome delas. A doméstica era Antônia, a filha dele era Clédina. Já vinha em direção a Itães quando a esposa dele disse a ele que gostaria de sobrevoar o Itães vendo o pôr do sol. E foi nisso aí que o avião inclinou mais da conta e já próximo às águas, a asa pegou na água e ele não teve condições de subir. Então afundou. Morreram as moças. Quem sobreviveu nesse acidente? O capitão e a esposa. A filha e a empregada morreram no acidente? Morreram. Inclusive, o capitão tinha um filho chamado Clesimar, que era meu colega de classe. E eu fui o sepultamento delas. Foi no dia 16 de abril de 1963. Isso aí vai ser uma coisa quase, eu não digo nem quase, vai ser compulsória. Porque pode chegar um ponto em que precisa, né, se racionar. E depois preservar a água limpa, né? Aqueles banhos, aquelas coisas devem desaparecer. Porque eu já acho Caicó uma cidade privilegiada nesse sentido, porque tem um grande açude desse, né? Onde tantas e tantas outras não tem. Eu vi uma cena muito triste numa cidade da Paraíba, a cidade de Soledade. Eu vinha de Campina Grande, uma fila quilométrica de gente com baldes na mão, esperando um trem, um carro, pipa, não sei o que vinha não sei de onde, para pegar um baldezinho d'água. Isso é muito triste. E nós que não chegamos a esse ponto, nós temos o Itães, por que não preservar? Né? Preservar o que temos.
Em 1978 chegou aqui uma equipe de engenheiros técnicos da França. Eles vieram estudar um projeto de irrigação do Sabugi, ligando o Itães ao rio Sabugi, e aquele projeto dos colonos bem interessante. E funcionou maravilhosamente bem. Agora funcionou por quê? Porque tinha água. Tinha água. Né? Hoje, a gente pensando assim é quase uma utopia. A gente pensar nos dias de hoje, né? Até que São Pedro resolveu mandar uma aguinha lá de cima, que aí o açude enche de novo, mas do jeito que está, não. Professor, eu quero agradecer o professor Adalto Guerra, hoje falando sobre o Açude Itães, nessa série de reportagens, documentários que a nossa TV Curtição começa a fazer. Passaríamos aqui horas e horas conversando com essa biblioteca viva, se assim posso te chamar, uma pessoa especial para a cidade de Caicó. A gente vê aqui que ele fala com tanta convicção, com tanta história, que dá vontade da gente ficar ouvindo o dia todo. A memória, como dizia Cecília Meirelles, é uma coisa que nunca deve desaparecer, porque a memória é a história de um povo, né? Uma cidade sem memória, né? E essas coisas, assim a gente deve registrar para não desaparecer como a palha seca levada pelo vento.